Já imaginou lucrar na bolsa de valores dedicando apenas 10 minutinhos do seu dia? E o melhor, sem precisar ser nenhum guru dos gráficos. E se eu te disser que dá para fazer isso apenas olhando para o relógio? E o melhor, fugindo daquelas altas taxas de day trade e ainda recebendo dividendos. Parece bom demais para ser verdade, não é? E se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria exatamente da mesma forma. Mas fique tranquilo, pois neste vídeo eu vou te mostrar exatamente essa estratégia incrível, passo a passo. Olá, eu sou o Carlos, criador da Sociedade de Investidores, e nos próximos minutos eu vou te mostrar o resultado de um backtest real com as principais 100 ações negociadas na nossa Bolsa de Valores AB3 com essa estratégia. E claro, além de você aprender como executar ela manualmente, eu também vou te mostrar como você pode automatizar essa estratégia, ou seja, criar um robô para colocar ela para trabalhar para você de forma totalmente automática. Então, se você quer descobrir o macete do relógio para ter ganhos inteligentes na bolsa de valores, sem complicação e ainda otimizar o seu tempo, fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te revelar aqui vai explodir a sua mente e trazer novas formas de você ver estratégias no mercado financeiro. Então, sem enrolação, vamos logo começar. Então, para começar, é preciso primeiro ver se essa estratégia é para você. Por isso, a gente deve se perguntar, para quem é essa estratégia? Primeiro caso, para quem já cansou de perder dinheiro e a paz no day trade. Não sei se você já tentou day trade ou até outras formas de investimento e nunca conseguiu algo que realmente conseguisse lhe dar consistência, resultados satisfatórios e de longo prazo. Então, se você é esse tipo de pessoa, essa estratégia pode ser muito útil para você. Além disso, se você também não quer ou não tem tempo de ficar o dia todo olhando o gráfico ou até mesmo passar algumas horas na frente do computador, essa estratégia também é para você. Isso porque, para executar ela, você vai precisar de pouquíssimo tempo. Na verdade, em 2, 3 minutos dá para você fazer tudo. Embora a duração total seja em média 10 minutos de operação, para executar propriamente dito, você só vai precisar de 1 ou 2 minutos na frente do seu computador ou até mesmo pelo celular. Além disso, essa estratégia ela também é para quem acha muito complicado estudar análise gráfica, fundamentalista ou até mesmo análise de fluxo, né? Então, se você é uma dessas pessoas que não se identifica com nenhum desses tipos de estudo e que não tem também, talvez, já o tempo necessário, que tem família e tem outras atividades, e não quer nesse momento deixar essas outras atividades para se dedicar ao trading, essa estratégia ela é ideal para você. Porque, como eu disse, você só vai precisar de 1, 2 minutos para executar. Em termos de análise, você não precisa de absolutamente nada. Você não vai precisar de análise gráfica, você não vai precisar de análise técnica, você não vai precisar de análise de fluxo, você não vai precisar de análise fundamentalista. Nada disso é necessário. E por fim, essa estratégia também é para quem quer algo simples e ainda assim lucrativo. Pois é, você vai ver que a simplicidade dessa estratégia assusta, mas apesar disso, ela conseguiu ótimos resultados e não só resultados em termos de lucro, mas também resultados em termos de outros indicadores, como por exemplo, um drawdown bem baixo e outros índices bem interessantes, conforme nós vamos ver em seguida. Então, se você quer operar, mas passa por algum desses problemas aqui que eu citei, essa estratégia com certeza ela pode ser muito útil para você. Mas quais são as vantagens de usar essa estratégia? Aqui surgem algumas coisas bem interessantes também, tá? O primeiro de tudo é a simplicidade. Exatamente, ela é extremamente simples. Você, como eu disse, não precisa de nada praticamente, né? Você não vai precisar analisar gráfico, não vai precisar analisar fluxo, não vai ter nenhum tipo de estudo prévio. Então, seja você um iniciante ou uma pessoa já avançado, não vai mudar em nada. Qualquer pessoa, presta bem atenção nisso, qualquer pessoa consegue executar essa estratégia sem nenhuma dificuldade. Seja iniciante, seja avançado, seja jovem, seja adulto, seja uma pessoa que tenha muito conhecimento na internet, seja aquela pessoa que mal sabe mexer no celular. Independente disso, qualquer pessoa consegue facilmente executar essa estratégia, por ela ser extremamente simples. Mas os benefícios não param por aí. Um segundo benefício que essa estratégia ela traz é que ela paga menos imposto. Apesar dela ter uma duração média aí de 10 minutos, ela não é uma estratégia de day trade. Só nesse processo dela não ser day trade, você já consegue pagar menos imposto, visto que o imposto do day trade é 20%, já o imposto de operações de swing trade é de 15%. Além disso, se você vender menos de 20 mil reais no mês, você tem isenção de imposto, ou seja, você não precisa pagar imposto. Então, essa é uma grande vantagem, especialmente se você for pensar no longo prazo. E não para por aí, ainda tem mais. Outra vantagem, já que é uma operação de swing trade, é que você receberá dividendos. Assim como um operador de longo prazo,
um buy and hold que compra e fica com aquela ação ali por muito tempo e vai recebendo dividendos periodicamente, você também receberá dividendos se aplicar essa estratégia, mesmo utilizando apenas 10 minutos do seu dia. E por fim, um outro benefício dessa estratégia é que você tem muito menos estresse. Já que você não tem o trabalho mental de ficar fazendo cálculos, de ficar estudando e nada disso, você vai ter muito menos estresse. Você vai saber exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer. Então isso vai liberar uma carga emocional muito grande de você, fazendo com que você não fique com aquela ansiedade de ficar clicando, que tem as pessoas que fazem day trade, ou de ficar horas na frente do computador, muitas vezes prejudicando até mesmo sua saúde, o seu estado emocional. Tudo isso você vai se livrar com essa estratégia. Agora você pode estar dizendo, Carlos, beleza, tudo bem, essa estratégia então parece perfeita, eu vou precisar de pouco tempo, eu vou ser lucrativo, eu não vou ter estresse, eu ainda vou receber dividendos, mas que estratégia exatamente é essa? Como é que ela funciona? Então, deixa eu te explicar aqui primeiro e depois eu vou te mostrar no gráfico para que você entenda de forma muito fácil. Então, vem comigo. Então vamos às regras da estratégia. Primeira coisa que nós vamos fazer é olhar o tipo de operação. Como se trata de uma estratégia de swing trade, é viável que nós trabalhemos apenas na compra, já que operar vendido exige aluguel e outra série de fatores e não é interessante no nosso caso. Então vamos operar apenas na compra. Além disso, essa estratégia ela não tem um take profit e um stop loss definido. Mas fique tranquilo, tá? Porque isso não quer dizer que você não vai ter meios de saída, ou que vai ficar ali posicionado para sempre. Como é que funciona então a entrada e a saída da operação? É extremamente simples. Como eu disse para você, você não vai precisar estudar gráfico, você não vai precisar inserir indicadores, você não vai precisar analisar fluxo, você não vai precisar fazer análise fundamentalista. A única coisa que você precisa é que quando for 16h50, ou seja, 4h50 da tarde, faltando uns 10 minutinhos ali para fechar o pregão, você vai efetuar a compra da ação. E quando for no dia seguinte, na abertura do pregão, 10 horas, você vai sair da operação, você vai efetuar uma venda. É só isso que você precisa fazer. Olhou para o relógio, deu 16h50, você compra. Abriu o pregão no outro dia, 10 horas, você faz a venda na abertura da operação da sua ação. Vamos ver no gráfico como isso funciona e depois vamos para o backtest e a análise dessa estratégia. Então, vem comigo. Então, estamos aqui no gráfico da Petrobras e vamos ver alguns exemplos práticos. Vou vir aqui em inserir objetos, linhas e vou colocar essa linha aqui para facilitar a nossa leitura. Então, como é que funciona o setup? No final do dia, nós vamos efetuar a compra, então, mais ou menos nesse ponto aqui, e na abertura do dia seguinte, que seria por volta desse ponto aqui, nós vamos fazer a saída da operação. Então, nesse caso aqui, teremos um ganho de aproximadamente 1,27% na operação. Então, depois disso, o que é que nós fazemos? No dia seguinte, nós vamos pegar no final do dia, fazer a entrada na operação, e a saída seria na abertura do dia seguinte, nesse caso, nesse ponto aqui. Então aqui nós teríamos tido um ganho de 3,20%. E aí no final do dia, mais uma vez, nós entraríamos na operação e aí vamos sair na abertura, nesse caso aqui, do dia seguinte, que foi nesse ponto aqui. E aí nós teríamos novamente um ganho de 0,41%. Então, como você viu, é extremamente simples a estratégia. Ela é tão simples que, apesar de eu ter demonstrado no gráfico, a verdade é que você não precisa de gráfico algum para executar a estratégia. Basta apenas quando der às 16h50 você comprar a ação e quando for na abertura do pregão seguinte você vai vender a ação. Então, na verdade, nem de gráfico você precisa para isso. Eu apenas mostrei ali no gráfico para que você visualizasse o funcionamento da estratégia. Agora que já sabemos para quem é a estratégia, os seus benefícios e como você pode executar essa estratégia, vamos ver se realmente compensa ou não executar. Isso é o mais importante, né? Não adianta a gente ter uma estratégia bonitinha, mas que não traga resultados. Então, será que realmente compensa colocar uma estratégia dessa tão simples em prática? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, agora nós vamos aqui para o MetaTrader e vamos testar essa estratégia. Para isso, eu vou usar o robô SDIN4 e a plataforma MetaTrader 5. Se você também quiser usar o SDIN4, você pode testá-lo gratuitamente numa conta demo. Mas se você quer dar um passo além e quer ter o SDIN4 de forma vitalícia para usar em suas contas, além disso ter acesso a mentorias, a lives, a suporte e outra série de benefícios de forma vitalícia, basta você clicar no link abaixo e falar comigo no WhatsApp, onde eu posso tirar todas as suas dúvidas e tudo que você terá acesso. Então vamos aqui para o MetaTrader e a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em Consultor Experts,
aqui na guia navegador e vamos colocar o SDIN4. Se você baixou o SDIN4, você vai dar 2 cliques nele e ele vai aparecer aqui nessa aba para você. Se você tiver mais de um MetaTrader instalado, você vai copiar o arquivo, vir aqui em arquivos, abrir pasta de dados, MQL5, Experts, e aqui você vai colar o arquivo. Depois de colar, você fecha, volta aqui para Console Experts, clica com o botão direito, clica em atualizar e ele vai aparecer aqui para você. Depois que ele aparecer, você vai clicar em teste e aí vai aparecer aqui essa nova caixinha aqui embaixo, que é o testador de estratégias. É por aqui onde nós criamos os setups e também fazemos os testes neles. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é vir aqui em parâmetros de entrada. Se for a primeira vez que você abrir, talvez ele apareça nessa tela. Caso apareça, você clica aqui em único, ele vai vir para essa tela aqui, que é configuração, e aqui você vai vir em parâmetros de entrada. Então aqui nós vamos criar a estratégia. E a estratégia, como eu disse, ela é bem simples, né? A gente vai comprar em um determinado horário e vai sair na abertura do dia seguinte. Para facilitar o processo, o que é que eu fiz? Eu já desenvolvi um indicador que nós plugamos aqui nele, que já tem essas informações. Inclusive, os membros do SN4 Club já têm acesso a esse e a diversos outros indicadores personalizados. Vamos ver agora como é que usa o indicador. Para isso, basta a gente puxar ele aqui no gráfico e aqui vai estar ele. Então, o primeiro parâmetro que nós vamos preencher é o tipo de saída. No nosso caso, não vai ser saída por horário, vai ser saída na abertura do dia seguinte. Então, vamos marcar essa opção. Essa opção 2 é exclusiva para a opção saída X-Candles à frente, que não é o nosso caso. Como a gente quer sair na abertura, a gente desconsidera isso aqui. O que a gente colocar aqui vai ser indiferente. Aqui nós vamos colocar a hora e minuto para a entrada na operação. Então, a entrada será às 16 horas e 50 minutos. O ponto 5 é referente à saída da compra. A gente pode aqui definir um horário para sair dessa compra, que não é o nosso caso, já que a gente vai sair na abertura do dia seguinte e já está marcada essa opção. Então aqui nós deixamos como está, em -1. Aqui seria um horário para nós vendermos. No nosso caso, nós não queremos vender, né? Nossa operação, ela se dará apenas na compra. Então, nós deixamos tudo isso aqui como -1. E aqui seria a saída da venda. Feito isso, a gente clica em salvar, escolhe um local, dá um nome, vou colocar um nome qualquer aqui, tempo, por exemplo, salvar. Aqui eu posso cancelar, e o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui na minha área de trabalho, e vou clicar com o botão direito nesse arquivo, e depois abrir com um bloco de notas. Com o bloco de notas aberto, nós vamos preencher as configurações do robô, exatamente como está aqui com esses valores. Então eu vou vir aqui em indicador externo, vamos primeiro configurar ele como um sinal de entrada e saída. Que ele vai entrar pelo horário 16h50 e vai sair na abertura do candle seguinte, que foi exatamente o que a gente configurou lá. Então ele é entrada e saída. Aqui nós colocamos compra e venda, condição sempre que possível. Aqui em nome, nós vamos colocar o nome do indicador. O nome ele tem que ser exatamente o mesmo que está escrito aqui, certo? Com diferenciação de maiúsculo e minúscula, com questão de espaço, tem que ser exatamente como está escrito. Em seguida, nós vamos colocar aqui os buffers, certo? E aqui o buffer de compra vai ser 2, o buffer de venda vai ser 3, saída de compra 4 e saída de venda 5. Então esses são os buffers. E aqui, parâmetro 1, nós vamos preencher com o número 1, como está aqui. Parâmetro 2, nós podemos colocar 0, né? Porque na verdade é indiferente aqui, esse parâmetro, já que nós não vamos usar ele. O parâmetro 3 é o 16, o parâmetro 4 é 50. Os outros nós podemos deixar como -1. Feito isso, nós podemos fechar o bloco de notas, já que a configuração já está ok. Agora que configuramos o indicador, vamos aqui fazer um pequeno ajuste, né? Primeiro vamos dar um nome para essa estratégia, que é a estratégia de 10 minutos. Colocar um número mágico aqui, número 1. O indicador nós já configuramos. Aqui nós vamos colocar indicadores para entrada e saída 1. Um indicador para entrada, um indicador para saída, que é o mesmo indicador. Tipo de operação, compra, né? O robô só vai comprar. Isso é a única coisa que precisamos ajustar no robô, já que ele não tem break-even, trailing stop, take profit, stop loss, nada mais. Agora que configuramos, vamos ver se ele está executando o que nós queremos realmente, ou seja, comprar no final do dia e vender na abertura do dia seguinte. E, em seguida, colocarmos um backtest de 5 anos para testar essa estratégia. Então, vamos novamente para o gráfico. Vou colocar aqui a Petrobras. E vou colocar aqui um modo visual para verificarmos se a estratégia está seguindo o que nós queremos. Clicar aqui em iniciar. Então observamos aqui, ó, finalzinho do pregão, a entrada foi efetivada. Observar aqui no histórico, 16h50 a entrada na operação. A saída, ela ocorreu aqui, porque o MetaTrader às vezes dá um bugzinho e demora para colocar a operação. Mas 10h12, quando houve a abertura do pregão, a saída foi efetuada. Você pode estar se perguntando, Carlos, mas a saída não é 10 horas?
Sim, a saída é de 10 horas, né? Só que existe algo chamado de leilão. Não é todo dia que a ação começa a ser negociada exatamente às 10 horas. Mas assim que tiver a abertura do pregão, a ordem ela é executada. E aí quando foi 16h50, né, ou seja, no finalzinho do dia seguinte, novamente, efetuada a compra e novamente teve a saída aqui em cima. Então você vê a saída aqui da operação. Deixa eu até aproximar aqui para que você veja mais perto, né? Então aqui você tem a abertura, que você tem a saída, que você tem a abertura, que você tem a saída. Que você já entrou novamente, que o MetaTrader dá um delayzinho para colocar aqui a saída, né? Mas ele acaba colocando no ponto certo. Então, a saída na abertura do dia seguinte. E, novamente, já fez uma nova operação no final do dia, né? 16h50, e a saída na abertura. Agora que você viu que o robô está executando corretamente a estratégia, é hora de fazermos o quê? Um backtest para avaliarmos se realmente compensa ou não executar uma estratégia tão simples assim. Então, vem comigo mais uma vez para o gráfico. Agora que já verificamos que a estratégia está funcionando, vamos selecionar aqui todos os símbolos da observação do mercado. Aqui estão todas as ações do IBRX 100 ações, e vamos fazer o teste em todas elas. Então, eu vou testar um período de 5 anos, do dia 22 de maio de 2020 até 22 de maio de 2025. Então, eu vou rodar esse backtest e vou trazer o resultado aqui para vocês. Uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês é que usei aqui nesse caso um lote de 1.500 ações. Então, o teste foi executado nessas 100 ações, com um lote de 1.500 ações para cada uma dessas ações. Então, aqui está o resultado do teste. Na realidade, tivemos um problema aqui que nós podemos observar, que várias ações elas tiveram dados zerados e outras tiveram um total de negociações muito pequenas e um número padrão, né, 95, 96. Isso indica que tem algum erro na base de dados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar um backtest aqui de forma individual para essas ações e, em seguida, eu vou voltar para vocês com o resultado. Fiz um backtest das ações que estavam lá com problema e aí a gente chegou a esses resultados aqui. Ó. Duas delas ainda continuaram com algum tipo de problema na base de dados, e aí, mas aí a gente desconsidera, né? São duas ações apenas no universo de 100, então não é o que vai fazer muita diferença. Então vamos ver aqui algumas análises que nós podemos fazer a partir desse backtest. Primeira coisa que eu fiz aqui nessa planilha foi inserir duas colunas e uma outra informação, certo? A primeira informação que eu coloquei aqui foi o benchmark, certo? Por que o benchmark? Benchmark é um meio de comparação. O benchmark, para quem opera renda variável, geralmente é o Ibovespa. E conforme a gente pode ver aqui, nesses últimos 5 anos, o Ibovespa teve um crescimento aproximado de 67%. Então, qualquer um dos resultados que for abaixo de 67% é algo que nós devemos repensar. Isso porque, se nós simplesmente tivéssemos colocado o dinheiro lá no Ibovespa nesse período, nós teríamos essa rentabilidade. O que tiver abaixo disso aqui, nós já vamos reanalisar ou analisar de maneira um pouco diferente. Outra coisa que temos que considerar em relação ao benchmark é também o que? O rebaixamento. Então, nós tivemos uma rentabilidade de 67%, mas para quanto de drawdown? Ou seja, qual foi o risco que eu corri para ter essa rentabilidade de 67%? No caso aqui do Ibovespa, foi de 25,80% desse período, né, de maio de 2020 até maio de 2025. Então esse foi o máximo drawdown obtido ali no período. Com isso em mente, agora vamos para essa outra coluna que eu criei aqui, que é o quê? Que é o Buy and Hold. Outra coisa que nós devemos pensar quando vamos investir ou analisar uma estratégia é o seguinte: se eu, em vez de ter executado essa estratégia, simplesmente tivesse comprado aquela ação, aquele papel e segurado nesse período todo, sem fazer nenhuma operação, quanto é que eu teria nesse papel hoje? No caso aqui, por exemplo, da Ambipar, ele estaria rendendo 412%. Ou seja, 100 mil iriam se transformar em 412 mil. Então, essa estratégia aqui, por exemplo, na Ambipar, rendeu 139,68%. Embora tenha sido mais que o dobro do Ibovespa, em relação a um sistema de buy and hold, o buy and hold teria lucrado mais nesse processo. Embora tenha algumas coisas que nós podemos analisar aqui nesse caso, tá? Mas é basicamente isso a ideia dessas colunas, tá? Então aqui é o buy and hold durante 5 anos, aqui é o resultado, o retorno percentual da estratégia nos 5 anos. E aqui nós temos o benchmark do Ibov. Aqui acontece o seguinte, ó, tudo que está verde aqui, o que é que acontece? É o resultado que foi maior no resultado do backtest do que o resultado se você tivesse comprado e mantido, ou seja, feito buy and hold. Então nesse caso aqui, por exemplo, nós temos a Vale, né? A Vale, deixa eu até ocultar essa coluna aqui, que ela não é usada, ela é apenas usada para a fórmula aqui, que calcula automaticamente esse percentual. Então, no caso aqui da Vale, se você tivesse comprado a Vale lá em 2020, segurado ela até hoje, nesses 5 anos, ela teria rendido para você 7,10%. Enquanto essa mesma estratégia, se você tivesse aplicado na Vale nesse mesmo período, ela estaria rendendo para você 132%. Então, olhem só,
uma estratégia que você estaria usando ou recebendo 7% se você tivesse investido na Vale. Se tivesse aplicado esse modelo, você teria ganho 132,65%, mais que praticamente o dobro aí do Ibovespa. E o melhor, né? Não apenas o dobro que o Ibovespa. A gente viu aqui que o Ibovespa ele teve um drawdown de 25,80% no período, enquanto essa estratégia rendeu 132, ou seja, quase o dobro, mas teve um drawdown, ou seja, um rebaixamento máximo de 7,65%. Ou seja, você tem praticamente o dobro de rentabilidade com mais de 3 vezes ou com menos de 3 vezes o risco. Então você ganhou muito mais e arriscou muito menos do que nesse caso aqui, tá? Então, aqui outro ponto que nós vamos analisar é o seguinte, né? Foram 100 ações que nós analisamos, na verdade 98, né? Porque duas aqui tá sem dados aqui conclusivos. E desses 98, nós observamos que 56 delas, 56 foram positivas. Então observe, uma estratégia extremamente simples, mas que conseguiu ser eficaz em mais de 50%, na verdade quase 60% das ações que foram testadas. Você comprando no final do dia e vendendo na abertura do dia seguinte. Só isso lhe fez ser rentável em mais de 50% das ações testadas. Agora, um outro detalhe importante que você tem que analisar aqui é o seguinte: por se tratar de uma estratégia de swing trade e por você estar sempre posicionado, já que você compra no final do dia e vende no início do outro, compra no final do dia e vende no início do outro, você também vai receber dividendos. Então a sua rentabilidade não é, na verdade, só isso aqui. Você tem também a rentabilidade do dividendo. Então, por exemplo, se você pega aqui a Vale 3, eu vim aqui no site Investidor 10, pegar aqui Vale 3, e se você for analisar aqui no período, você vai ver que o dividend yield dela, no médio, né, nos últimos 5 anos, foi de 9,55%. Ou seja, além de ter ganho aqui 132% do resultado, você ainda teria o ganho de dividendo de 9,55%. Então o seu ganho ele seria maior do que os 132%, já que você também estaria ganhando os dividendos da ação. Agora tem um detalhe muito importante que a gente precisa observar nessa estratégia. Muitas vezes a gente olha aqui apenas o lucro da estratégia, né, os números de forma individual. Mas se você observar aqui, tem algumas coisas interessantes que nós podemos ver. O primeiro é que você observa que o risco da estratégia ela é baixo. Então você vê aqui drawdown de 13, 7, 4, 8, 4, 6. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos aumentar o lote de algumas ações. Então, por exemplo, nesse caso da Vale aqui. Nesse período aqui, ela teve um drawdown de 7,10%. Então é um drawdown bem baixo, bem controlado para ter essa rentabilidade. Então vamos imaginar que a gente, em vez de usar o lote de 1.500, que foi o lote padrão que a gente utilizou, nós dobrássemos esse lote. Vamos colocar aqui apenas a Vale. Então aqui em volume, em vez de 1.500, vamos colocar aqui 3.000, ou seja, vamos dobrar o lote. Em vez de a gente operar com 1.500, já que o nosso drawdown foi bem baixo, né, de 7% em todo o período, vamos colocar o dobro aqui de volume. Então vamos colocar aqui 3.000, aqui eu vou colocar Vale 3 e aqui eu vou colocar desabilitado, para ele não gerar para tudo novamente. Aqui eu vou clicar em iniciar e vamos ver aqui o gráfico do resultado, certo? Então você observa aqui o gráfico, né, do capital, do crescimento, é bem interessante, né? Você tem muitas operações. Vamos ver aqui o resultado, né? 225 mil de lucro líquido, né? Então foi um resultado realmente excelente, né? Você tem um fator lucro de 1,29, você tem um rebaixamento máximo ó, de 11,73%, que ainda é um rebaixamento bem baixo, né? Então você observa, ó, nesse caso aqui, você teria, em vez de 132% de ganho, você teria 225% de ganho, 225% de ganho, que supera em muito o Ibov, né, nesse mesmo período. E ainda, mesmo com esse ganho, você ainda estaria com um rebaixamento máximo metade, menos da metade do que o do Ibov. Isso quer dizer que você ainda pode aumentar ainda mais o lote ao operar essa ação. Então você vê aqui ó, que os ganhos eles realmente são consistentes, ó, você consegue lucrar em todos os dias da semana, em todos os meses, praticamente você é lucrativo, né? O que não foi aqui foi em julho, foi em agosto, também não foi, e em outubro, né? Então você teve 3 meses aí negativo, mas você teve os outros meses todos positivos e com uma diferença aqui bem considerável em relação às perdas. Então, um resultado muito interessante aí da Vale. Outra coisa é que você teve alguns papéis aqui que o drawdown foi muito pequeno e com uma boa rentabilidade, por exemplo. Por exemplo, a Direcional e a Porto Seguro, né? Se você for parar para pensar aqui, ó,
Embora você olhe aqui, ela rendeu menos que o Ibov nesse período, né? Então rendeu 47%, o Ibov foi 67%. E outra coisa, o buy and hold também rendeu muito bem, né? 358% nesses 5 anos, enquanto você, na estratégia, teria rendido 47,22%. Mesma coisa do Porto Seguro, né? Você tem aqui o buy and hold maior e o resultado menor. Tanto menor em relação ao buy and hold quanto ao Ibov. Só que tem um detalhe muito importante, né? Como eu disse para vocês, nós estamos usando aqui 1.500 ações nesse teste, né? Então, ele está usando aqui uma quantidade irrisória frente ao capital, que foi 100 mil que nós usamos aqui para rodar o backtest. Então, se nós fizermos aqui a mesma coisa que nós fizemos em Vale, por exemplo, e como nesse caso aqui o drawdown ele é muito menor, certo? Vamos ver como é que ficaria, por exemplo, o resultado no direcional, né? DIRR3, DIRR3. Só que aí, ao invés de usar aqueles 1.500, vamos multiplicar por 10 isso, né? Por que por 10, né? Porque o nosso equity drawdown, né? O nosso rebaixamento foi muito baixo, né? 2,78, né? Então vamos ver como é que ficaria isso operando com 10 vezes mais o lote aqui nessa ação. Então, vamos vir aqui em configurações, já colocamos aqui o DIR3, vamos clicar em iniciar e ver o quanto vai comprometer a estratégia utilizando um lote desse tamanho, né? E aí a gente faz uma comparação com o Ibovespa e também com o Buy and Hold, né? Ver qual dos dois teria um resultado melhor. Então aqui temos o teste de volta, né? E aqui nós observamos, ó, o depósito, né? 100 mil continuou, né? Só que um lucro líquido agora, ó, de 414.600. Isso quer dizer um retorno de 414%, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós superaríamos o Buy and Hold, certo? Que foi 358. Passaríamos aproximadamente 50 base pontos aí do Buy and Hold. E o Ibovespa a gente deixaria no chinelo, né? E com um risco ainda muito menor que o Ibovespa, né? Apenas 8% de risco, enquanto o Ibovespa chegou a 67% com 25% de risco. Agora, o que é que você pode fazer? Você pode, em vez de rodar uma única estratégia, você pode criar um portfólio com essa estratégia. Você pode escolher 3, 4, 5 ações que tiveram os melhores resultados, ou que tiveram os menores drawdown, ou um conjunto de indicadores que você acha interessante. E você, ao criar esse portfólio, você pode colocar o robô para rodar todos eles de uma única vez. E com o S4, você consegue fazer isso de forma muito fácil. Deixa eu te mostrar aqui. Então você vai vir aqui no S4, em parâmetros de entrada, e aqui você vai ter uma opção ativos, aqui você vai separar entre vírgulas, e aqui você vai listar os ativos que você quer operar essa estratégia. Então, por exemplo, digamos que você queira operar aqui o DIRR3, então você basta vir aqui, DIRR3, separar por vírgula. Aí vai colocar PSSA3, PSSA3. Outra coisa que você pode fazer, eu vou colocar também a Vale. Você vai, vírgula, Vale 3. Eu vou colocar também a Suzano, SUSB 3, e assim por diante. À medida que você fez isso, embora você tenha configurado apenas um robô, quando você colocar ele no gráfico, ele internamente vai estar analisando cada um desses ativos de forma individual e vai fazer as entradas e saídas em cada um deles. Depois que a gente colocou aqui as ações, vamos clicar em salvar. Vamos colocar um nome para esse arquivo. Vou colocar aqui, por exemplo, setup 10 minutos. Vou substituir aqui, vou salvar. Feito isso, vamos agora colocar para rodar, certo? Vou puxar o robô para o gráfico. Nesse caso aqui eu vou usar o gráfico do Ibovespa mesmo, tá? Não precisa nem ser o gráfico de uma dessas ações, pode ser um gráfico aleatório, pois o que ele vai considerar nas suas operações são essas ações que listamos aqui. Então vou colocar aqui o Ibovespa, vou colocar aqui no tempo gráfico diário, vou puxar o S4, clicar em abrir, vou carregar o set que nós carregamos aqui e dar OK. Aqui o robô foi carregado. E embora você só esteja vendo aqui um painel, na verdade ele está rodando aqui, está analisando esses 4 papéis. Para ativar, primeiro você vem aqui em Algo Trade, para habilitar. Se aqui continuar assim, ó, com esse chapéuzinho nessa cor, você vai vir aqui em Contas. E aqui você vai clicar com o botão direito e clicar aqui nessa setinha. E aí vai ficar azulzinho aqui também o chapéuzinho. Quando o chapéuzinho ficar azulzinho, quer dizer que o robô está funcionando normalmente. Então já está sendo executado aqui. Só que ele não vai fazer nada, né? Porque o horário dele para operar vai ser no final do pregão, às 16h50. Quando for 16h50, ele vai efetuar a operação nos 4 ativos. Até lá, o robô ele não vai fazer nada. E aí, o que é que você achou? Incrível, não é? Como é que pode uma estratégia tão simples gerar tantos resultados? Já que a maioria dos gurus vende por aí que para você ter algum resultado no mercado financeiro, você precisa aprender análise técnica, análise fundamentalista, aqueles nomes difíceis, né? Ombro, cabeça, ombro, suporte, resistência, choque,
POC e outra série de fatores aí, analisar fluxo, fazer análise de balanço das empresas, quando na prática, conforme a gente viu, se você tivesse simplesmente comprado no final do dia e vendido na abertura do dia seguinte, você teria lucrado muito mais que a maioria dos fundos e a rentabilidade geral de grande parte das ações ali, conforme a gente viu. Agora, se você quer outra estratégia interessante e rentável de trade, clica aqui e assiste esse outro vídeo.